O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma luz grandiosa. A luz despontou para aqueles que jaziam nas sombras da morte. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos depois foram a Cafarnaum. Tendo ele entrado no sábado na sinagoga, ensinava. Os ouvintes ficavam admirados com sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Na sinagoga estava um homem possesso do espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Que tens tu que ver conosco, ó Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e dando um grande grito, saiu dele. Ficaram todos tão admirados que se interrogavam uns aos outros, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele manda com autoridade até aos espíritos imundos e obedece-lhe. Divulgou-se logo a sua fama por toda a terra da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciando então a reflexão deste texto do Evangelho de São Marcos, deste domingo, né? Vamos falar aqui da próprio rodapé da Palavra de Deus, né? A gente percebe aqui, e está dito, que o evangelista, no caso, São Marcos, inicia a narração de uma série de milagres, né? Milagres, sim. Jesus deixa claro que é milagre, né? Fica bem claro que é milagre, não é coisa da natureza. Pois estes constituem a demonstração mais fácil e clara do poder divino, daquele que os opera no próprio nome. E aqui também a gente percebe que quando Jesus fala ao espírito imundo, né, ele deixa bem claro, né, que não cabe ao demônio demonstrar a filiação divina de Jesus, e sim as suas obras. Para isso que o demônio serviu, né, para que Jesus mostrasse todo o seu poder, né? E continuando com a reflexão desse texto de hoje, do quarto domingo do tempo comum, né? Vamos ver o que diz o Dia a Dia com o Evangelho, da editora Paulus, sobre o texto de hoje. Depois a gente fala um pouquinho aí do catecismo da nossa Santa Igreja, também fazendo uma ponte entre o texto do Evangelho com o catecismo. Vamos ver a reflexão do dia a dia com o Evangelho. Por sua coerência de vida, Jesus ensina com autoridade. Pratica o que ensina. Ele realiza milagres, sinais. Os doutores da lei, ao invés, eles eram vazios. Só exibiam conhecimento e impunham sobre o povo pesadas observâncias religiosas que eles próprios não cumpriam. O povo percebia essa incoerência. Na sinagoga, lugar de oração e instrução dos judeus, Jesus ensina em dia de sábado. O homem com um espírito impuro é símbolo dos males que alienam e destroem a pessoa. Não fala nem age por si mesma. O espírito impuro enfrenta Jesus, tentando exercer domínio sobre ele. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, com uma palavra que tem o poder de recriar a pessoa, expulsa o demônio. Cale-se e saia dele. A admiração se aposta de todos, principalmente pelo ensinamento novo, dado com autoridade. Autoridade essa do Filho de Deus. E aqui a gente vê que até mesmo o demônio, né, ele reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus, o Santo de Deus. O diabo exclama isso, né?
Vamos ver então a ligação do catecismo da nossa Santa Igreja com o texto de São Marcos de hoje. Artigo 1673. 1673, o artigo do catecismo. Quando a Igreja pede publicamente com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a ação do maligno e subtraído ao seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou, e é dele que a Igreja obtém o poder e o encargo de exorcizar. O exorcismo é presente dentro da Igreja, né? Temos padres, sacerdotes preparados para isso. Sob uma forma simples, né? Faz-se o exorcismo na celebração do batismo. Ali já temos um exorcismo. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser feito por um presbítero e com licença do bispo, alguém preparado, né? Deve proceder-se a ele com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela Igreja. O exorcismo tem por fim expulsar os demônios ou libertar do poder diabólico, e isto em virtude da autoridade espiritual que Jesus confiou à sua Igreja. Muito diferente é o caso das doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. Por isso, antes de se proceder a um exorcismo, é importante ter a certeza de que se trata de uma presença diabólica e não de uma doença. Infelizmente, nos nossos dias de hoje, né, com o materialismo e o modernismo, né, essa prática praticamente está inexistente, né, porque os próprios sacerdotes têm receio, né, de o fazê-lo, porque dependendo dos resultados pode ser responsabilizado, né? Mas Satanás é presente, Satanás age no ser humano, né? E Jesus mostrou que sim. E nós precisamos, às vezes, de um exorcismo, né? Artigo 549. Ao libertar certos homens dos males terrenos, como a fome, da injustiça, da doença e da morte, ou dos espíritos impuros, Jesus realizou sinais messiânicos. No entanto, ele não veio para abolir todos os males deste mundo, mas para libertar os homens do mais grave das escravidões, que é o pecado. E é o pecado que nos impede de realizar a nossa vocação de filho de Deus, e é a causa de todas as servidões humanas. É o pecado. Artigo 550. A vinda do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então é porque o reino de Deus chegou até vós. Os exorcismos de Jesus libertam os homens do poder dos demônios e antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. E quem é o príncipe desse mundo? Satanás. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus vai ser definitivamente estabelecido. Regnavit e lignum Deus. Deus reinou desde o madeiro. Cristo, né? Reinou desde o madeiro e dominou o mal, todo o maligno, e tirou da presença do homem os espíritos impuros. E hoje a Igreja tem esse poder de o fazê-lo, sim, né? Tirar o espírito impuro que nos persegue. E um dos maiores males que temos hoje e que a Igreja pode nos livrar é o pecado. E o pecado, ele é recolhido, retirado de nós no sacramento da confissão. Quando nos confessamos diante de um sacerdote, a mão de Cristo nos tira do pecado.